Oi, gente, estamos aqui em mais um podcast PVM, né? E acredito que vai ser um tempo muito legal, um tempo de muita edificação, um tempo de muito crescimento. Só um esclarecimento antes de apresentar o nosso convidado aqui no podcast PVM de hoje, né? Para uma vida melhor, um pequeno esclarecimento que o podcast PVM é o podcast PVM, não é dentro do perfil do podcast Café, né? Mas com certeza tu vai ser muito assim agraciado, vai ter muita informação, uma troca de ideia legal. O convidado de hoje é um cara fantástico e fica por aí nos vendo e ouvindo que vai ter muito aprendizado. No podcast PVM de hoje, eu estou com o Thiago Henrique Almino Francisco. Ele é paulista, natural de Mogi das Cruzes, São Paulo, um cristão batizado em 1997. Atualmente está casado com a Giovana Peraro Francisco. Giordana. Giordana, rapaz, o que eu estou fazendo? Gi, desculpa aí, Giordana Peraro Francisco, né? Ex-atleta profissional de basquetebol, que por quase 10 anos defendeu equipes de São Paulo. Vive em Criciúma desde 2005 e, pasme, né? Dentro desse perfil todo, o Thiago atualmente é um professor universitário. Depois a gente vai falar das suas formações, né? E das suas condições profissionais, das suas experiências, tudo isso. Thiago, e aí, tá tudo legal? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, pastor, tudo bem. Aham, Eu já vinha dizendo desde o início da semana, né, que para mim é uma honra muito grande poder estar aqui por duas questões. Primeiro, certo. que eu chego em Criciúma em 2005 e a Senge ela se torna a minha casa e o Uhum, pastor um dos grandes mentores que eu tenho e legal, trago comigo até hoje. legal. E segundo, também por poder socializar um pouco, né, da minha história, poder conversar um pouco contigo, Uhum, né, uhum. nesse formato que eu acho que é legal e quem sabe contribui aí para a gente poder explorar outras frentes e conversar com outras pessoas, né? Legal, Obrigado pela oportunidade. legal demais, Thiago. Olha só, a proposta do programa é a gente perceber que a vida é boa e pode ser melhor, né? Só que para viver o bom da vida já se paga um preço para chegar. E para viver o melhor da vida, eu acredito que tem que se valorizar o bom. Pelo teu perfil aqui, Thiago, eu vejo que, pô, a tua vida teve muitas nuances, né? Hoje estás com quantos anos? 40. 40. E aí, como é que foi aí essa trajetória toda dentro dos 40? Então, tu chegou aqui em 2005, me ajuda na matemática. Tu tá aqui há quantos Eu anos? estou aqui, vão fazer 20 anos, né? 20 Mas anos, em 20 anos. 2022 a gente chega a 17. Olha só. Vamos começar falando do quê? Vamos começar falando de basquete, vamos começar falando da infância em Mogi. Do que é que nós vamos falar? Me conta um pouco de ti aí. Do que você quiser, mas assim, a minha infância em Mogi das Cruzes, ela é muito, como é que eu vou te dizer, cara? Ela é muito peculiar. Sim. E ela se confunde muito com a minha história no basquete, porque na verdade as lembranças que eu tenho da minha infância são fazendo algumas coisas, Uhum. ou na escola ou jogando basquete. Então acho que são duas coisas que fazem parte da minha identidade, sabe? Sim. A escola, a Sim. educação e o basquete. Porque meus pais me cobraram sempre muito a respeito disso. Você Uhum. faz aquilo que você quiser, desde que as suas notas sejam boas. Sim. E quando eu descobri o basquete, né, eu descobri uma forma de unir as duas coisas. Porque eu vivi, entre aspas, na escola, e na escola a gente jogava basquete. Então, peraí, Correto. para eu poder jogar basquete, eu preciso estudar. Então, eu já tenho aqui uma moeda de troca com a mãe, com o pai, para poder passar a tarde na escola, né, porque eu passo a tarde na escola jogando basquete, Aham. desde que minhas notas sejam boas. Uhum. Então, essas coisas se confundem, né? A Sim. infância, o basquete. Então eu percebo assim que essa questão do jogo, do basquetebol, é algo assim que tava dentro de ti já. Assim como eu brinquei de futebol na escola, nos intervalos e tal, tu optou pelo basquete. Foi assim que o basquete teve início na tua história? Foi. Eu estudei em dois colégios em Mogi das Cruzes que são muito tradicionais na formação dos atletas que a cidade já teve, né? Então, o primeiro colégio, né, eu me lembro que era um colégio reconhecido pela Uhum, formação inicial do atleta. uhum, Então, um colégio chamado Washington Luiz. Eu lembro da professora Tânia Macari.
Tá. E ela era a treinadora responsável por formar esses atletas até um determinado nível Sim. e depois esses atletas ou eles mudavam de escola ou aqueles que escolhiam pelo basquete tinham uma outra alternativa, que era o Colégio Policursos. Certo. E os dois grandes ícones da cidade, eles fizeram essa trajetória, que é o Nilo. Nilo foi um dos grandes armadores que o Brasil já teve. Lembro. Vi Sim, jogar. exatamente. Foi meu treinador por 6 anos quase. Legal. E o Danilo Padovani, né, que hoje é técnico do Mogi, time que joga o NBB, enfim, que está na mídia. E foi meu companheiro de quarto na época. Mas eles fizeram a mesma trajetória. Então, Compreendo. saíram do Washington Luiz e foram para o Policursos. Eu segui esse trajeto também. Sim. E, na verdade, tudo começou, né, quando, mais ali nos idos de 1991, Uou. né? E quando eu estou na escola, eu vejo lá na cantina que tinha um informe, né? Então, a partir de tal horário, né, começam os treinos de basquete para o pessoal Certo. de tal e tal idade. Certo. Me enquadrava naquilo e eu gostava muito de assistir basquetebol. Por quê? Em 91, 92, a Rede Bandeirantes de televisão Transmitiu jogos? transmitia os jogos do Campeonato Paulista. Paulista. Exatamente. Série A. Exatamente. Tá. E eu assistia muito naquela época Monte Líbano, Sírio, Palmeiras, Franca. Telesp. Sim. E ali os ídolos já iam se formando, né? Então, algumas referências já iam se formando e o basquete começou a se tornar muito famoso dentro da minha casa, porque meu pai também gostava de assistir. Correto. Foi quando eu ganhei dele uma bola de basquete, Tá. né? Tá. E comecei, né, a entrar nesse mundo. E aí aparece essa oportunidade no colégio. Então, Tá. começou ali e não parou mais. E aí do colégio, tu transferiu para um clube? Do colégio... Como é que foi isso? Como é que tu adentrou aí nas competições estaduais? Então, no colégio a gente tinha... E por curiosidade, assim, a primeira competição que eu participei, ainda em 91, nós ficamos em terceiro lugar. Certo. E dali eu comecei a perceber outras oportunidades dentro do basquete. Por quê? Eu ainda, evidente, em fase de formação, Aham. mas eu percebi o seguinte, que tinha 2 sujeitos ali que treinavam mais tempo do que os outros. Sim. E eles jogavam mais. Eu Sim. falei, opa, peraí, eu vou pedir para a professora deixar eu treinar nos outros horários também. Compreendi. E quando eu percebi nessa época, eu começava a treinar às 2 da tarde e saía da quadra por volta das 8 da noite. E aí aquilo foi me despertando para outras frentes. Então, até 93, 94, eu jogava por essa escola os campeonatos municipais e regionais que tinham, né, da idade. Certo. E aí, influenciado por alguns amigos da minha vizinhança, que também faziam parte dessa escola, eles diziam, olha, por que você não tenta ir pro Poli? Por lá eles te dão uma bolsa. Poli é um clube. Poli é o colégio. Era Colégio. o colégio Desculpa. Policursos. Tá. Por que você não tenta ir pro Poli? Porque no Poli eles te dão uma bolsa e eles disputam a Copa da NAP. O que é a Copa da NAP? A Copa da NAP, na época, era a maior competição estadual de colégios de São Paulo. Pô, legal. E nessa competição, existiam muitos jogadores que eram de clubes e ganhavam bolsas para jogar nos colégios. Então, era uma competição muito forte. Certo. Eu falei, bom, vou encarar. E aí, quando foi em 95, né, eu fui fazer um treino, né, despretensioso, convidado por um vizinho meu, que jogava lá. Tá. Fui treinar nesse colégio. E assim, cheguei lá como um forasteiro, né? O pessoal já olhando meio torto, assim, aquela coisa toda. E assim, o pessoal muito mais velho do que eu. Sim. E eu performei bem. Oh. No final do treino, o treinador, que hoje é um grande amigo que eu tenho até hoje, ele conversou comigo, ele falou, cara, você não quer vir estar com a gente? Tem uma competição que vai acontecer em tal período, de repente você joga pela nossa escola. Certo. E já te prepara, porque o ano que vem você se torna bolsista. Aham. Falei, na hora, né? Cheguei em casa contando para a mãe, para o pai. Foi aquela alegria e tal, Foi, bolsa no colégio particular e tal, enfim. Exatamente. Aham. E o grande desafio que eu tinha ali era conversar com a minha professora Sim, na escola. Eu falei, professora, sim. ó, fui convidado. Tá? Ela olhou para mim e falou, eu já sabia que isso ia acontecer.
Nessa altura, tu estás quantos anos? Eu estava com 12 para 13 anos. Aí começa a experiência no pole, né? Exatamente. E aí o pole se faz trampolim para um novo nível, né? Me conta um pouquinho disso aí para mim. Para mim não, pra gente, né? Tá todo mundo aqui ouvindo a gente e assistindo também. Foi um dos períodos mais felizes assim que eu vivi, né, dentro do esporte, porque eu fiz muitos amigos, enfim, normal, né, para um garoto que estava no colégio, mas Claro. a experiência do jogo foi muito curiosa, porque eu chego no pole, assim como outros colegas que fizeram a mesma trajetória, Tá, né? Então, tá. o bolsista, em tese, nesse colégio, ele tinha, era que, ó, chegou mais um bolsista aí. Então a escola inteira olhava, aquela coisa toda, e assistia o treino. Então era um ambiente muito bacana nesse Aham, sentido. Você aham. acabava tendo uma certa representatividade no lugar. Mas a experiência no pole foi muito intensa. Por quê? Eu chego no colégio como bolsista em 1996, Correto. né? Sim. E naquela época, Mogi tinha recebido de Suzano o time adulto que jogava o Campeonato Paulista. Por quê? Oh, Suzano, por uma questão política, enfim, ficou a cidade abdicou do time e o time migrou para Mogi. E exatamente por Mogi é a tua cidade. Mogi, a minha cidade. E Mogi e Suzano é tipo Criciúma e Sara, Ah, é? muito Sabia. pertinho. Aham. E aí o que acontece? Quando esse time chega em Mogi, Tá. esse time chega com um aporte financeiro muito grande. Uhum. Então, leva muitos jogadores que eram os nossos ídolos na época Tá. para jogar lá. Aham. Quando eu digo que foi intensa, é pelo seguinte. Eu entro no pole no início de 96 Tá. e em maio de 96, o manager do time, né, Sim. o Axel, ainda lembro dele até hoje, ele vai no colégio O e Axel é um ex-atleta também, né? não, Não não, é, não, não é o não, mesmo? não é o mesmo, não Ah, é o tá. mesmo. Ah, tá. Desculpa. Mas o Axel de Godoy, inclusive, ele Aham. vai no colégio para conversar com o nosso treinador. E ele diz assim: Erasmo, no meio do ano, nós teremos de 4 a 6 jogadores do time que vão para a seleção. Por quê? Porque existem duas competições importantes, que é um campeonato sul-americano Uhum. e a Olimpíada. Uhum. Então vão abrir 6 vagas no time, Certo. e dessas 6 vagas, 4 vão disputar os jogos regionais. Né? Compreendo. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos convidando algumas escolas que têm o potencial de formar jogadores Certo. para que a gente faça um período de testes com esses meninos durante 2 semanas para escolher seis caras que vão completar o time durante 3 meses. Entendi. Bom, o Erasmo reuniu o pessoal, reuniu os mais velhos, né? E disse o seguinte: pessoal, vai acontecer isso, isso e isso. Então, durante tal período, a gente tem um período de testes lá e eu gostaria que vocês pudessem participar, né? Isso para os mais velhos. Sim. E ele dizia que o fulano, Beltrano, vocês têm a possibilidade de permanecer e dali vocês seguem a vida de vocês. Uhum. Só que naquela época, o Erasmo olhou para 3 garotos que eram os mais novos Aham, desse grupo. Ele aham. disse o seguinte: ó, eu vou mandar vocês para lá, mas assim, só para que vocês peguem experiência, tá? Despretensioso. Totalmente. Entre os três estava o Thiago. Estava eu. Aham. E aí no primeiro dia, eu conversava com os mais velhos, né? Eu tinha essa interação com eles. E com os mais novos eu dizia o seguinte: não pede bola para mim porque eu não vou passar. Já era fominha desde aquela Eu época? Porque eu vou- te vi jogar, tu era fominha. Eu dizia assim, pastor, na gíria do basquete, Aham. eu vou mandar tudo pro alto. Nem pede a mas bola. Nem pede. E aí o pessoal brincava, aquele negócio todo, só que eu não estava brincando, eu falei sério. Aham. E naquelas 2 semanas, tudo que eu jogava pro alto caía. Falei, meu Estava Deus, naqueles dias. então vamos, continua. Eu sei que no final das 2 semanas escolheram, né, eu lembro na época, Cláudio Mortari. Aham, Né? imagina, até hoje trabalhando. Sim, o Mortari foi campeão mundial com o Sírio. Sim, Eu lembro que sim. quando a gente entrou na quadra no primeiro dia e viu o Mortari chegando, era aquela coisa de você olhar de baixo para cima e assim, naquela admiração. Pô, Mortari, O cara. Mortari é um peso gigante, né? E no final dessas 2 semanas ele cita os nomes, né? Ó, agora eu vou escolher o pessoal que vai ficar com a gente, mas eu queria agradecer todos aqueles que puderam participar, outras oportunidades não existiam, então eu queria, né? Eu vou anunciar o fulano,
Beltrano, Ciclano Uhum. e o Thiago. Quando ele, Caramba, quando ele cara. fala Da Thiago, parte do Mortari? sim, quando ele fala Caramba. Thiago, eu falei, ué, será que sou Será que eu? sou eu mesmo? Será que tem outro? E aí eu lembro que tinha um dos colegas Top! que do meu lado dizia o seguinte, tipo, deu certo? Eu falei, deu. Eu lembro que eu fiquei em êxtase, pastor. Imagina, Eu cara, o fiquei. Mortari, técnico de seleção brasileira, tudo, um peso gigante. O cara sabe muito de basquetebol. E eu não tinha dimensão do que era aquilo. Eu tinha de 14 para 15 anos. Eu lembro que no primeiro treino, antes de chegar no treino, eu precisava cumprir um compromisso com o colégio que era a final de um campeonato municipal. Sim, Eu lembro que eu cheguei no treino com o uniforme de jogo sim, do sim. colégio, indo com a medalha, aquela coisa toda. Aham. E quando eu entro no vestiário, eu falei, bom, eu vou chegar lá, né? Vou chegar na quadra, vou pegar a bola e vou treinar. Não! Você tem todo um ritual antes de você ir pro vestiário, de você trocar de roupa, colocar o uniforme de treino. E quando eu descobri que aquilo fazia parte do rito, eu falei, Tá, bom, vou fazer isso, né? E eu tô lá colocando o uniforme de treino, de repente entra no vestiário Paulinho Vilas Boas. Paulinho Vilas Boas era o lateral da seleção brasileira, sim, sim. campeão pan-americano. Matava muita bola, cara. Era, Paulinho matava muita bola, te lembra? era um dos meus ídolos na época. E quando ele entrou no vestiário, eu fiquei em êxtase. Eu lembro que ele falou comigo umas 3 vezes até eu conseguir cumprimentá-lo. Aham. E naquele primeiro dia, eu percebi assim, pô, o negócio tá ficando sério, né? Resumindo um pouco a história. Sim, Então, o Poli me leva para essa oportunidade em Mogi em 1996. tá. 91 começou toda a trajetória na escola pública. Exatamente. E em 96, então, o Poli me dá essa experiência de fazer parte, Do né, grupo do grupo. profissional de Mogi. Exatamente. Onde eu tive a oportunidade, por 3 meses, de conviver com os melhores atletas do Brasil. E dali as coisas caminharam. Bom, dali se deu uma trajetória que somatizando dá 10 anos aí. Em 2005 tu chega em Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Como é que tu chega em Criciúma? Como é que isso daí isso veio por vias de quem? Como é que tu aceitou? Como é que tu encarou tudo isso aí, né? E, enfim, como é que foi? Como é que foi esse ter pousado aqui em Criciúma pra gente dar uma sintetizada aí na história do basquetebol na tua vida? Uma coisa que eu preciso citar, pastor, é que o basquete me proporcionou uma oportunidade que talvez hoje não seja muito comum. Tá, Porque eu tive a oportunidade de, nesse período que eu passei em Mogi, porque eu chego em Mogi, portanto, dessa maneira em 96, certo? né? Em 97, eu vou rodar o estado de São Paulo por clubes, onde eu fui jogar no Círculo Militar de São Paulo, que era um dos melhores clubes da base na época. Volto para Mogi num período para fazer esse percurso de treinamento. Então, fiz mais um Certo. camp com eles Certo. durante 3 meses. E em toda essa jornada, eu tive uma oportunidade que eu guardo com muito carinho hoje, que eu tive a oportunidade de jogar com todos os meus ídolos. Todos. Caramba, que coisa maravilhosa, que experiência única. Todos aqueles caras que eu via na televisão, que eu dizia, pô, eu quero ser igual a esse cara. Eu tive a oportunidade. Então, assim, Paulinho Vilas Boas, Caio Cassiolato, Tá. Danilo, que hoje é comentarista do Band Esportes, Tá, Rato, tá. Pipoca, Jogasse com pipoca, cara. os caras mais Pivô engraçados que eu já olímpico. conheci. Medalhista sul-americano, Sim, né? Ganhou, esteve na equipe que ganhou os Estados Unidos em Indianápolis. isso mesmo. Márcio Azevedo. O Márcio Certo. Azevedo, inclusive, hoje faz um trabalho dentro de uma igreja no Espírito Santo que é lindo. Glória a Deus. Lindo. Legal. Inclusive, visitei ele o ano passado lá. Ele faz um trabalho hoje com pré-adolescentes, né? Na Igreja Missão Praia da Costa. Então, eu tive essa oportunidade, Certo. né? E enriqueceu muito a minha vida, assim, enquanto pessoa. Também é uma história que eu me alegro muito de contar. Mas até então passei por alguns clubes da primeira e da segunda divisão, sobretudo em São Paulo. E depois de uma experiência muito mal sucedida, né, num clube da segunda divisão em São Paulo, eu resolvo parar de jogar basquete. Tive uma lesão. E que ano era isso? Isso era 2004. 2004 resolve parar.
Exatamente. Em 2004. função da lesão, do desgaste, de fatores muito desafiadores na carreira de um atleta, não é Por- verdade, ô Thiago? Porque viver do esporte hoje é muito difícil, Uhum, né? uhum, E na época a gente sempre tinha duas preocupações. Os times que eu joguei na segunda divisão eram muito fortes, tá. mas as duas preocupações que a gente tinha eram as seguintes: da gente ter time no ano seguinte Uhum, e da gente ter um salário no próximo mês, uhum. porque eles combinavam contratos incríveis com a gente, só que não pagavam. Ah, E isso acabou me gerando um desgaste muito grande, porque eu sempre fui um cara muito crítico nos lugares pelos quais eu passei. entendo. E isso, né, me desgastou muito e junto com a lesão, chega no meio de 2004, eu resolvo parar de jogar basquete. Volto para casa dos meus pais, em Tá. Mogi das Cruzes, convicto de que não jogaria mais. Uhum. E num dado momento você tem o contato com os amigos. Sim. E eles começam, ó, você tá vendo, o fulano tá jogando ainda, o Beltrano tá jogando ainda. Não, E você? tu não pode parar, e tu não sei o quê. E nesses contatos, né, eu fica aquela coisinha te coçando atrás da orelha, assim, Uhum, né? uhum. Será? Será? Até que um dia, por intermédio de um menino que tinha jogado com a gente por um período muito pequeno, né, num time da segunda divisão, eu descobri que estavam se construindo um projeto aqui em Criciúma. Tá. Falei, caramba, Criciúma, Santa Catarina. Isso é o fim do mundo, pô. Não, eu acho que é perto de Brusque. Por quê? Porque Aham. o Vandinho, que foi Sim. assistente técnico de uma das seleções, né, Paulistas. seleção paulista Aham. que eu estive em 99, Tá. ele tinha me feito um convite em 2004 Tá. para participar desse projeto com ele em Brusque. Em Brusque. Aí é É, onde tinha uma noção, um pouquinho de noção do basquetebol catarinense. exatamente. Eu Certo? falei, bom, vou fazer contato com ele, né? Falei, Vandinho, e aí? Cara, o projeto aqui tá bom, Uhum. né? Só que eu tô saindo de Brusque por um período e tô indo para Joinville, Certo. porque tem a Liga Nacional, aquela coisa toda, tal, e lá o pessoal já tá fechado, tal. Então assim, quem sabe a gente conversa no meio do ano que vem. Eu falei, não, tudo bem, mas eu tô te fazendo contato pelo seguinte, Criciúma fica onde? Eles estão montando um projeto lá e tal, como é que é o Uhum. projeto dos caras? Uhum. E ele disse, olha, cara, Criciúma é uma cidade muito legal, é um polo bem importante, econômico do sul do estado. Certo. E eu acho que você vai se dar bem lá. Conversa com o pessoal, diz que pode falar no meu nome. E aí foi quando eu conversei com o Fábio. Isso, ele e o Vandinho já tinham uma relação. E Exatamente. Aí aí. em 2005 eu chego em Criciúma por intermédio desse contato, né, Uhum. por intermédio do Vandinho e permaneço aqui até hoje. Até hoje. E para tentar fechar essa história do basquetebol, jogou pela equipe do Colégio Energia, né? Foram Isso. quantos anos? O Eu, projeto? o, pro- 3 anos perduraram? o projeto durou, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, 3 ou 4 mas anos. Aham. ativamente nele mesmo eu tive só no primeiro ano, Ah, né, que foi sim. 2005, e Ah, sim. depois, por outras questões da vida, eu acho mais encaminhado para essa carreira acadêmica, digamos assim, Uhum. eu tomo a decisão de fato de parar, porque tinha Certo, encontrado o meu lugar, né, certo. pelo menos por um determinado período. E aí toma essa decisão de parar. Mas o projeto começou muito bem, Aham, né? aham. Em 2004, quando eu chego aqui, os meninos tinham sido campeões estaduais, né? Uhum, Tinha um time muito forte, uma base muito, muito legal. uhum. E o projeto permaneceu firme até 2006, né? E depois ele volta numa outra configuração que se Sim. permanece até Aí, aí, hoje, aí né? aí tu já não estava mais, né? Tiago, tentando pular, fazer esse trampolim, essa ponte entre o basquete e aquilo que tu aí vive hoje, tem algumas perguntinhas dentro de mim que não se calam, né? O jogo da vida. É difícil, é difícil. Ah, sei lá, É, puxa um aí que foi muito marcante pra ti. olha, pastor, um dos pontos importantes assim que eu trago com muita lição Uhum. foi a transição entre o esporte e eu vou chamar de vida normal. Ah, Então essa transição ela acontece em 2006, uhum. né, com mais intensidade. Tá, Porque em tese no esporte, independente da sua condição, você tem uma distinção por onde você está, né? Se o certo, seu time é bom, se o seu time não é bom, certo. um determinado momento não importa, mas você é reconhecido por isso. Em 2006, quando eu faço essa transição, eu percebo que eu passo a ser uma pessoa comum
Aham. normal. Eu não Sim, tenho mais aquela obrigação do dia a dia com o esporte, mas eu preciso ter outras obrigações e eu não tinha muita noção de como construir tudo isso. compreendo. Então foi um processo muito intenso assim de adaptação a uma vida diferente. Então 2006 acho que é um marco para mim dessa vida Uhum, normal, uhum. sabe? Mas dentro desse processo fica muito evidente, né, Tiago, a bagagem que se adquire no período da convivência dentro do esporte, né? Porque, poxa, cara, o que tu te tornou, eu acho que tem muita relação com aquilo que tu vivenciou e o que se produziu na convivência, né, Tiago? Porque o esporte, ele traz disciplina, ele traz autocontrole, né? Ele traz uma percepção clara de como viver em grupo, Uhum. né? De como aceitar um não, um sim também, de como estar em alta e em diminuto estar, né? Como isso, Thiago, colaborou contigo, não somente no processo daquilo que tu vive hoje, mas também naquilo que tu executa atualmente, assim. Como é que tu vê, né, como é que é, a influência desses fatores que o esporte produz na vida do indivíduo? Eu costumo dizer que o esporte ele é importante para a formação da personalidade do sujeito, Tá, né? Porque ele te ensina, como o pastor colocou, muitas coisas. tá. Mas no meu caso, uma das coisas que o esporte me ensinou foi a tal da resiliência, Uhum, né? uhum. Mas uma coisa que o esporte me deu e que eu trago para todo o meu dia ou para todos os meus dias está relacionado ao comprometimento com o que você faz, Ou, a persistência e, uhum, portanto, a dedicação. Então, uhum, isso é um ponto importante. uhum. E uma outra coisa que o esporte me ensinou muito também, né? Que tudo que você precisa fazer é importante que se faça com equilíbrio, Certo. porque é bom, é bom, Uhum, é importante que você treine muito, uhum. mas se você treinar 365 dias por ano, né? Sim, Você até pode ter uma performance importante, sim. mas o seu corpo não vai aguentar. Entendi, Então, o esporte também entendi, me traz essa questão do equilíbrio, né? E entendi. tantas outras coisas, né? Eu sempre fui um cara muito crítico dentro dos lugares em que eu passei, né? Uhum. Naquilo que tu faz. Exatamente. Então, o esporte Uhum. me ensina também, me ensinou um pouco, né? Me orientou um pouco para essa criticidade, mas me ensinou também a ser um pouco mais equilibrado com essas questões, né? O esporte me Entendi. ensinou muito a olhar para as pessoas com empatia, porque ora você sabia como conversar com determinado colega de equipe, ora você sabia como abordar determinadas pessoas Uhum. dentro do próprio jogo. Uhum. E isso, transferindo para o que eu faço hoje, me ajuda a entender um pouco mais os alunos que fazem parte né, das minhas salas de aula, por exemplo. Interessante que um flico, flico é complicado. Um ciclo se fechou e outro se deu início de uma forma muito rápida. Uhum. É a percepção que eu tenho pelo acompanhamento que eu tive, né? A gente se conheceu no basquete, né, Thiago? E temos uma relação fora dele em função da nossa fé. Nos tornamos amigos. Eu vi tu jogar. Até então eu também tinha um determinado envolvimento com o basquetebol. Eu era técnico, né? E percebi que uma transição se deu e ela foi muito rápida, né? Então, logo tu parou de jogar, tu te lançou a estudar para se fazer tornar o que você é hoje, né? O porquê da rapidez da transição? Foi só necessidade econômica, financeira? Foi também em função de uma oportunidade? Ou foi ali que tu te encontrou nessa questão do estudo, de se tornar um professor universitário? Me conta um pouco disso aí, cara, da tua experiência. Como é que a tua vida se tornou melhor nisso? Porque nós estamos aqui no PVM, né? Para Pois uma é. vida melhor, né? Mas como é que a tua vida se tornou melhor nisso? Cara, foi em 2006, quando eu faço essa transição, eu precisava encontrar uma forma, né, para me manter ativo e poder Uhum. permanecer, né, Sim, em tu já Criciúma. gostaria de ficar aqui em Já Criciúma. Tu gostaria, já né? se adaptou, já havia se radicado à cidade, Exatamente. habituado aos nossos costumes, enfim, tudo isso. Já era, já frequentava essa senha, já tinha uma relação Uhum, muito forte aqui, já uhum. estava me habituando, já estava aclimatado no lugar, já tinha Sim. uma relação, né, estabelecida com a cidade. E tudo aconteceu, pastor, de uma forma bem intensa e muito rápida, né? Ah, Então, quando eu paro de jogar, eu vou procurar um. Eu já estudava,
né? Então, eu lembro que uma das coisas que o basquete me deu também foi a possibilidade De estudar? de estudar, né? Eu lembro que nós ganhamos uma bolsa na época. Eu já vinha, né, de uma formação universitária em processo, não concluída. Esperava concluí-la, né? Mas aí, quando eu começo a fazer administração aqui, muitas coisas mudam na minha vida e eu acabei optando por essa área. E aí eu precisava encontrar uma outra forma para poder manter aquilo que eu estava construindo. Encontrei um estágio numa determinada empresa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Passei por ali durante 3 meses, né? E no final desses 3 meses, eu saio desse lugar e preciso encontrar uma outra oportunidade, por óbvio, Sim. né? Foi quando eu fui convidado, né, por uma das então responsáveis pela direção da faculdade, que era anexa ao Energia na época, na FASC, né? Certo. Eu lembro, a professora Fabiola, inclusive, temos contato até hoje. Fosse convidado por ela? Fui convidado por ela para exercer uma função, né, dentro da equipe que ela estava formando, né, para a condução da instituição naquele momento. E ao receber esse convite, né, esse convite era ainda evidente, por óbvio, eu era aluno ainda da instituição, Tá. né, mas era para exercer uma função que junto a ela poderia se tornar relevante no futuro. E aceitei de bate pronto. E ali começa a minha história com o ensino superior, né? Então, quando eu acesso a essa equipe, eu começo a aprender com muita gente que está ali, eu começo a vivenciar aquele ambiente acadêmico e num dado momento, que aí é por isso que eu atribuo, né, essa possibilidade que se construiu até o dia de hoje. Num determinado momento, existia um processo dentro da instituição Tá. e que não havia pessoas para isso, para conduzir tudo isso. E aí, num determinado momento, isso era 2008, o grupo pergunta: tem algum interessado em entender melhor isso? Eu falei: bom, eu sou o mais novo aqui, né? Eu vou encarar. Eu falei: olha, eu me interesso. Né? E aí a gente foi descobrindo que processo era esse. Era um processo que tinha uma determinada importância para a instituição naquele momento, Tá. né? Tá. E um processo que a gente descobre isso depois, né? Um processo que muito pouca gente estudava isso com profundidade no país, Compreendo. né? Compreendo. E aí eu começo a me inserir em tudo isso em 2008. E isso me leva a ter contatos mais próximos com professores, né? Com o meio acadêmico. Isso me leva a ter contato mais próximos com a gestão da instituição. Tá. E dali em diante não parou mais, né? Então, a partir de 2008, né, eu entro nessa linha de atividade, que é a avaliação e regulação do ensino superior. Vou me aprofundando em tudo isso e as oportunidades vão surgindo, né? Conheci um professor que atualmente ele é diretor do instituto muito famoso, né, na Universidade Federal, que pesquisa gestão universitária. Dali a gente constrói uma relação e até hoje. E até hoje. Até hoje. E aí, lamentavelmente, a universidade veio a fechar, né? E dentro desse novo ciclo, dentro dessa transição, como é que se deu, Thiago? Ficou sem trabalhar? Foi para um outro local? Como é que foi isso aí? Como é que Então, aconteceu? foi uma história triste na época, né? Uma série de fatores envolvidos em tudo isso, mas eu me lembro, pastor, que nessa época, né, eu já estava, inclusive, iniciando a minha carreira docente. Certo, porque lá na FASC tu trabalhou dentro do sentido administrativo, Sim, né? e Não dava aula, não deu aula na eu FASC. comecei dando aula lá. Ah, começou dando Comecei aula. dando aula lá. Entendi. Porque tudo foi muito rápido. Porque eu me formo num determinado momento, num curtíssimo espaço de tempo eu consigo iniciar e concluir a minha primeira pós-graduação. Tá. E isso me credencia a entrar em sala de aula. E as pessoas já sabiam naquele momento que essa era uma das minhas intenções. Tá. Então, o que eu comecei a fazer dentro da instituição naquele período? Substituir professor. Um professor que não conseguia dar aula aqui e era de uma determinada disciplina que tinha um alinhamento com o que eu estudava. Então, comecei a fazer contatos, né, nesse sentido para apoiar professores. Certo. Foi quando eu conheci um professor proveniente da Federal de Santa Catarina, professor Nilo Otani. E que ali
que comece esse direcionamento para o mundo acadêmico, né? E tudo acontece até o período, né, que o Energia encerra suas atividades, só que, curiosamente, eu costumo dizer que Deus está em tudo aquilo que a gente faz, Top, é isso aí né? mesmo. E eu me lembro que um pouco antes disso acontecer, eu já estava fazendo o mestrado. E no mestrado eu conheci, né, um sujeito que também faz parte da minha história, né? Eu sou muito grato a ele e à família, que é o professor Expedito Michels, né, de Capivari de Baixo. Tá. E ele era o sócio proprietário da FUCAP, né, que era uma instituição que tinha mais ou menos o padrão, né, o porte, né, da Da FASC na FASC. época. Fazíamos mestrado juntos, eu, ele e a filha dele, e num dado momento encaixamos um bom projeto, Tá. né? Então, pouco antes do ocorrido com a Energia, ele já havia me convidado para desenvolver esse projeto lá, Na FUCAP. na FUCAP. Então, eu me desligo, né, do Energia no final do ano de 2011, Tá. né, e tudo acontece no início de 2012. Tá. Então, quando isso aconteceu, eu já estava, né, na FUCAP, já Da estava Fu- desenvolvendo lá. Aí da FUCAP, passasse um período lá e de lá transicionasse para a Unesc, que é atualmente onde tu estás. Exatamente. Chegasse na Unesc em que ano, tu lembras? Cheguei em 2014. 2014 chegasse na Unesc. Bom, gente, nós estamos aqui com o Thiago Henrique Almino Francisco, né, um ex-atleta de basquetebol, atualmente professor universitário, passando para nós as experiências do Thiago, aquilo que ele viu enquanto atleta, vive como pessoa e tem vivenciado enquanto professor, né? Uma história muito bacana de superação, autodisciplina, visão, né? Conhecimento, busca e resultado efetivo na vida. O Thiago é um bom modelo, né? Para a gente daquilo que pode fazer da gente um PVM, ou seja, para uma vida melhor. O Thiago, hoje, ele é pós-doutor em administração pela PPGA UFSC, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária, também da UFSC, especialista em Gestão de Pessoas e Competências Organizacionais. É também bacharel em Administração, com ênfase em Marketing, né, pela Faculdade de Ciências Econômicas da Região Carbonífera. Desde 2019, ele é, oh, meu Deus do céu, coordenador adjunto dos cursos de Administração, Comércio Exterior da Unesc. Eu vou parar por aqui, depois eu vou dar continuidade àquilo que esse rapaz né? Porque é muita coisa. É um livro aqui de todo o seu currículo. É preciso muita competência, né, para administrar tudo isso. E também o que me chama a atenção, Thiago, é que você cresceu e continuou crescendo. O que é que não te faz parar? Um propósito. Um propósito. Propósito. E esse propósito vai além da tua necessidade? Quando eu falo necessidade, eu falo de finanças, entendesse? Qual é a força desse propósito? Qual é a raiz desse propósito? Eu acredito muito, pastor, que a gente tem a condição de fazer um papel importante para mudar a realidade do nosso sistema educacional. Certo. E desde que eu comecei a me envolver com tudo isso, eu percebia que existia uma oportunidade Certo. de tornar as nossas instituições de ensino superior melhores e de poder contribuir, né, um pouquinho com tudo isso, sabe? Então, eu costumo dizer que o que eu faço hoje me dá o mesmo entusiasmo e também, evidente, óbvio, me dá os mesmos desafios, né, Certo. que o basquete me dava. Então, eu sinto o mesmo prazer fazendo Aquela isso. adrenalina, aquela coisa. Exatamente, exatamente. Então, eu costumo dizer que eu faço porque existe um propósito. E também, né, aí, um lado um pouco mais espiritual, tem muito, eu ia dizer do dedo, né? Mas tem muito do joelho da minha mãe aí também, Entendo. sabe? Então, tem muito do joelho da mãe aí, porque ela sempre cobrou muito isso, né? Da gente estudar e da gente performar e desenvolver uma boa carreira do ponto de vista acadêmico e tal. Então, tem um pouco disso também. Mas eu encontrei esse entusiasmo nisso que eu desenvolvo, né? Sim. Graças ao que eu entendo por ser um propósito, sabe? Então, não sei dizer se esse propósito vai além, né, do que o pastor coloca, mas eu entendo que é uma forma de eu
proporcionar uma contribuição para a melhoria daquele espaço que eu acredito que necessita, sabe? Então, Entendi, você melhorar um pouquinho entendi. a vida das pessoas, né, Aham, dentro da universidade e aham. melhorar a universidade como sendo... E eu não estou falando de uma universidade específica, mas todo o nosso ecossistema, sabe? Poder Uhum, contribuir um pouquinho, uhum. né, com a melhoria desses espaços, sabe? Massa. A tua formação gerou algumas oportunidades para o desenvolvimento da tua profissão, né? Hoje estás coordenando o curso de Administração e administração em comércio exterior. Coordenador adjunto, coordenador adjunto junto com o professor Edinho, na Unesc. na Unesc. Como é que tu vê o comportamento dos acadêmicos hoje? Até que ponto eles estão assim enganjados naquilo que estão buscando por formação? E nisso eu preciso fazer um registro aqui importante, né? O nosso mandato lá, ele vai até maio agora, né? Certo, Então, nós certo, pegamos um período junto com o professor Edinho, que foi um, certo. um período bastante intenso em função da pandemia. Complicado. E o Edinho acabou sendo, para mim, assim, uma das grandes referências, né? Evidentemente, há tantos outros, né? A Certo. nossa reitora, e todos os que fazem parte da equipe são grandes referências, mas o Edinho acabou se tornando essa referência mais próxima, né? Esse amigo mesmo, que a gente acabou construindo uma relação muito forte nesses 3 anos. Sim, Claro, cada um com as suas diferenças, com as sim, suas crenças, isso é muito normal, é com o que sim, acreditam. sim, sim. Mas a gente... E uma coisa que o Edinho trouxe para o curso foi essa preocupação no olhar, né, para os alunos. O que eu percebo, pastor? Que a gente tem alunos que têm muita convicção daquilo que querem Tá, para a vida, tá. mas a gente tem alunos ainda que estão buscando por essa convicção e por esse engajamento, Entendi, né? entendi. E é interessante identificar que a gente consegue perceber ao longo do percurso formativo desses alunos, né, a maturidade se construindo. No geral, eu vejo hoje pessoas muito engajadas com o que procuram, pessoas muito seguras, Que alunos bom, muito seguros que com bom, aquilo que que bom. querem, Muito sabe? consciência daquilo que querem, lutando por aquilo que realizam. Pô, que Sim, legal. percebo. Me causa surpresa, né? Porque eu tinha a impressão que as coisas não estavam bem assim. Evidente, claro que a gente não fala por Não, 100% dos alunos, mas a grande maioria não se vamos, não mostra. vamos generalizar, mas o percentual maior é daqueles que estão muito interessados no negócio. Sim, Ô, Thiago, me diz outra coisa. Som, teste, teste. para mim tá 100% aqui. Bom, agora para mim voltou, tinha dado uma falha aqui no meu fone de ouvido, mas retornou. Tiago, diz uma coisa para mim. É, como é que foi para vocês lidar com essa situação virtual na comunicação do ensino e presencial? E qual, pois, seria, enquanto professor, a tua preferência? Eu sempre fui um cara muito conectado, Tá. muito. Eu sempre fui um cara que nunca ficou muito tempo longe da internet, Tá. né? Então, por óbvio, a adaptação ao período remoto ela foi um pouco mais fácil. Uhum. O período da pandemia foi muito intenso, foi muito desgastante, não só para mim, mas para todos os colegas, né, que Certo. vivenciaram tudo isso e para os alunos também. Particularmente eu prefiro, né, e muitos dos meus colegas também, a presencialidade, sabe? Porque a presencialidade ela dá aquela condição do olho no olho, sabe? Mas a gente não pode perder de vista também, pastor, o fato de que a educação mudou muito, né, nos últimos 10 anos e com muita intensidade nesse período de pandemia, Compreendo. né? Então, o que a gente chama de à distância, por exemplo, acabou ganhando outros significados. Então, você tem hoje a presencialidade que ela é síncrona, né? Então, o pastor está transmitindo o culto aqui no domingo à noite, mas o Sim, pessoal está acompanhando ao vivo em casa. sim, Em sim. tese, existe uma condição de presencialidade ali, né? Correto, correto. Mas eu ainda acredito, e é bem particular mesmo, né, que essa presencialidade síncrona, ela não é a mesma presencialidade que você tem quando o aluno está sentado lá na sua frente no campus, né? Porque ali você consegue perceber a atenção que ele está proporcionando para aquele conteúdo. Ali você tem insights que te geram trocas incríveis, né? E que talvez pela distância geográfica não seria possível, ou pela limitação do equipamento tecnológico não seria possível, né? Certo, certo. Eu prefiro
a presencialidade, né? Presencialidade física. Mas eu não posso me furtar ao fato de que a tecnologia está aí, Tem colaborado. né? E colabora. Bom, Thiago, dentro daquele período de lockdown, né, não havia presencial, então era eminentemente por transmissão, né? Traçando um paralelo entre aquilo que eminentemente era em função do lockdown e aquilo que é hoje, que de forma híbrida, então o aluno tem a opcional, né, de acompanhar online ou de estar presencial. Para ti enquanto professor, tu te sente um pouco mais desenvolto especificamente online ou tu te sente mais desenvolto de forma presencial? Presencial. 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 Para mim, a presencialidade, a sala de aula, né, é um ambiente preparado para a sua performance, sabe? É um ambiente que te dá diversas possibilidades que, de repente, num escritório ou em qualquer outro lugar, você talvez não tenha. E para o aluno também, né? Certo. Porque num dado momento te gera um insight onde você traz um determinado caso e de repente você coloca experiências diferentes para que conversem olho no olho. Aham. Na forma híbrida isso é difícil, né? Então, para mim, a presencialidade é o... Cara, nós estávamos em off aqui antes que as gravações dessem início e tu estava comentando para mim um caso aí que tu passou muito interessante, Rapaz, aonde tu chegou para dar um curso numa determinada universidade e fostes confundido. foi. Conta um pouquinho disso aí pra gente dar umas risadas aqui no PVM Podcast. Cara, Como é que se deu isso, cara? eu vou Trocaram contar. Jesus por Genésio? Eu Conta essa vou história para contar. nós. Eu vou contar e eu conto isso para meus alunos, assim, sem formalidade, tá, pessoal? Por favor. Mas conta essa história para nós aí que eu achei muito As interessante. pessoas me conhecem, os alunos, meus alunos sobretudo, e eu costumo dizer para eles o seguinte, uma coisa que eu faço o possível para abrir mão é de formalidades, mas vamos lá. O ano era 2013, 2014, 2012, 2013. E eu conheci uma professora, né, aqui em Florianópolis, Sim. e essa professora me convida, né, para conhecer uma instituição, né, que ela fazia parte dessa instituição e era em São Paulo. Bom, aceitei o convite, né, era um período de férias, eu estava visitando os meus pais. E aí ela me faz um convite para conhecer a instituição. Certo. Ela não me faz um convite para palestrar ou fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, porque o tema que eu investigo é um tema muito específico para essa realidade. E poucos trabalhos, poucas pessoas se debruçam sobre isso, no Brasil especificamente, porque o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, Tá. ele é recente, é de Tá. 2004, né? Aham. E poucas pesquisas tratam do tema, né? Então, eu estava indo nessa linha, num tema que não tinha nem 10 anos, né? Fiz o meu mestrado voltado para isso, e isso me gerou a possibilidade de conversar sobre algumas coisas a respeito do sistema. E aí, conheci essa professora, que também era uma entusiasta do assunto, Certo. e ela me convida, então, 2012, 2013, para conhecer a instituição. Bom, eu cheguei na instituição e, vamos lá, eu estava de férias, né? Então, eu estava, e quem me conhece sabe, o pastor me vê na rua, me vê de roupa saindo de academia, né? Ou, no máximo, eu vou estar com a calça jeans e com a minha camiseta do dia a dia, né? Vamos resumir aí, largado. Largado. Aí estava eu, me lembro até hoje, estava eu com a minha calça jeans, com o meu All-Star preto e com uma camiseta cinza, né? E lá fui eu visitar a professora. Bom, quando eu chego para visitar a professora, ela toda, né, toda articulada, ligada no 220 e tal, e de repente ela chega para mim e diz assim, não, então tá, vamos conhecer a instituição, tá, e depois você vai conversar com os meus coordenadores. Eu, como assim, professora? Como assim? Sobre o quê? Não, a gente vai falar sobre tal tema, porque esse ano a gente vai ter um fluxo de visitas dos avaliadores. Eu quero que você converse com eles a respeito disso. Mas, professora, eu não trouxe nada, não me preparei para isso. Mas como assim? Não, fica tranquilo, é coisa rápida, tá tudo certo. Eu falei, tá bom. Então, assim, para mim, eu vou pegar o material que eu guardo aqui no meu, na época, no meu Notebook. Dropbox, né? Eu vou compartilhar com a professora, então, mando por e-mail aí, e lá, de repente, se for possível, a gente usa. Certo. Tá ótimo. Não, compartilhei, deixei no e-mail que ela pediu para que eu mandasse e tal. E aí, num determinado momento, ela disse o seguinte, Thiago, eu só vou terminar um atendimento aqui, mas a sala da atividade fica lá no fundo do corredor, é a sala número tal. Vai para lá.
a gente se encontra. Bom, eu saio da sala dela E vai para e o vou local. para o local. E aí eu comecei a olhar para a instituição, para tentar reconhecer o espaço, aquela coisa toda. Quando eu entro na sala, Ah, eu costumo dizer assim que tinha uma conferência em torno do computador. Eram aproximadamente 12, 13 pessoas ali. E eu me lembro de um senhor muito caricato na época, que era um senhor que usava um suspensório, né, e tinha uma barba assim grande. Então era aquele certo. estereótipo do acadêmico, né? Aham, aham. E quando eu entro na sala, meio assustado assim com o que estava acontecendo, eu vejo um senhor lá na frente que diz o seguinte: "Garoto, vem cá". Aí eu olhei e falei: "Caramba, será que é Será que comigo, sou né? eu? Vem cá". Aí eu falei: "Pois não. É o seguinte, tá vindo um professor aí para falar com a gente, é um assunto que é um pouco mais sério, e tal. Só que assim, nós não estamos conseguindo projetar o material do professor aqui, daqui a pouco ele chega e aí pega mal se o material não... Você não ajuda a gente?". Curiosamente, eu estava com uma camiseta que era da cor do uniforme que o pessoal Certo, utilizava lá e certo. tal. Eu falei: "Não". Daí eu pensei, falei: "Caramba, eu acho que sou eu, Aham. mas tudo bem". Aí não, né, aí peguei o material que estava lá no e-mail, né, que ele abriu ali, e quando eu olho o material, era o meu material. Caramba! Aí eu olhei, eu falei: "Tema interessante, Tema né?". interessante. Aí ele: "Não, é interessante, é importante para a gente aqui, porque a gente vai passar por umas situações esse ano, então a professora, ela é bem cuidadosa com isso, então vai ser legal". Aí eu perguntei: "Eu posso acompanhar?". Aí ele me disse: "Olha, faz o seguinte, espera ali na porta, que daqui a Hã. pouco a professora tá vindo para cá e eu converso com ela, te dou um toque". A vontade de rir naquele momento, pastor, foi muito Foi grande, grande, teve que ficar mas, segurando. mas eu me segurei. Aham. Eu saio, e quando eu saio, a professora pelo corredor: "Ah, Tiago, você tá aí, vamos lá". Foi muito engraçado, pastor, a reação daquelas pessoas quando eu entro na sala junto com a professora. Quando eu entro na sala junto com a professora, ela diz assim: "Ó, pessoal, esse aqui é o Tiago que vai conversar com vocês". E aquele senhor do suspensório olha para mim e faz assim: "É você?". Sou eu, É, sou eu. essas Desculpa a brincadeira, é, mas sou eu, né. em resumo, não se julga por aquilo que se vê, né. Exatamente. Gente, nós estamos com o Tiago Almino Francisco, professor universitário, ex-atleta de basquetebol, né, com um currículo aqui invejável, né. Hoje ele já é pós-doutor em administração. Mas, Tiago, quando chegamos ali em 2007, você, além de estar professor acadêmico, adentra num outro nível de profissionalismo, né, dentro daquilo que é o meio universitário. Você começa a desenvolver atividades técnicas em administração universitária, né, executivas relacionadas com a gestão acadêmica, gestão de avaliação institucional, coordenação de curso. Você também é um colaborador na formulação de estratégias de gestão e indicadores de qualidade para o ensino superior brasileiro, né, na ENAD e na CPC. Hoje você é docente da graduação e pós-graduação, com certificado pelo consórcio STEM Brasil, né, numa relação com LASPAL e Harvard. E aí, como é que é tudo isso? Além do que, né? Além do que, eu estou aqui como é que é? Me familiarizando com tudo aquilo que é o teu currículo, tu tem preconizado temas vinculados com o marketing, né? Como o growth hacking, né? Mas vamos por parte. Antes da gente falar em growth, vamos falar. Você é um avaliador hoje? Você avalia universidades, a qualidade de ensino? Quais são os critérios dessa avaliação e como é que dá tudo isso? Como é que você chegou em tudo isso aí também? Então, pastor, é interessante porque eu faço questão de deixar isso registrado no meu Lattes, assim, primeiro com relação ao ENAD e ao CPC, são dois elementos muito específicos, né, da Uhum. trajetória de gestão do ensino superior brasileiro. O que é que significa cada sigla, por Então, favor? ENAD ENAD é o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes e e o CPC? CPC é Conceito Preliminar de Curso. Ah, e você é Né? avaliador desses órgãos ou Então, nesses órgãos? Então, o que que acontece? O Brasil hoje, enquanto sistema,
né, educacional para o ensino superior, ele tem algumas instâncias. Então, nós temos hoje o Ministério da Educação e, a partir do Ministério da Educação, nós temos uma autarquia chamada de INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E o INEP é responsável hoje por toda a sistemática de avaliação do ensino superior. Certo. Então, nós temos a avaliação externa, formada pelos avaliadores, que avaliam instituições para credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso. E nós temos uma parte do sistema que é a avaliação do estudante. A avaliação do estudante acontece por meio de uma prova chamada de ENAD. E essa prova gera o que os instrumentos regulatórios, portarias, leis do ensino superior determinam como conceito preliminar de curso. Então, esse conjunto de alunos, num determinado período, vai fazer uma prova e essa prova gera um indicador de qualidade daquele curso. Certo. Então, e isso é muito recente no Brasil. Isso começa a acontecer no Brasil em 2008, mais objetivamente. E se a gente for analisar hoje a quantidade de pesquisas que a gente tem nessa área, elas são muito pequenas, né? Então, desde 2008, eu tenho me ocupado, né, de entender, né, essas coisas. Eu tenho me ocupado de perceber um pouco do movimento desses indicadores. E isso me Certo. ajudou a entender, né, com um pouquinho mais de profundidade o nosso sistema de avaliação do ensino superior. Bom, desenvolvo o meu mestrado, desenvolvo o meu doutorado nessa linha, pós-doutorado também. E aí, num dado momento, né, dessa trajetória, eu me cadastro, né, no banco de avaliadores dos sinais, que é um banco enfim, você vai lá, você se cadastra, você passa pela formação e você se torna habilitado a avaliar cursos e instituições de ensino superior no Brasil. Entendo. E atuo mais especificamente na minha área de formação, que é na área da administração. Entendo. Então, isso me ajudou a entender um pouquinho desse mundo da universidade, sabe? O pastor cita uma coisa, que é a questão do consórcio STEM Brasil, né? Que foi uma oportunidade assim, que a Unesc me proporcionou e também para um conjunto de professores que lá estão, né? Que foi participar de um consórcio, né? Foi uma imersão que nós tivemos em 2016, com professores que vieram das melhores universidades do mundo, né, para compartilhar o que eles fazem lá, né, do ponto de vista do ensino e aprendizagem. Então, juntando, né, a avaliação institucional, juntando essa formação, eu percebo que eu reúno condições ali para poder contribuir de uma forma mais intensa, né, nesses espaços. Mas Perfeito. o trânsito de avaliador, assim, ele é muito, muito legal, Perfeito. porque ele ajuda a gente a entender, né, como as pessoas dizem, por dentro, né, a realidade de uma determinada instituição e do conjunto delas, né, já que o nosso modelo é bastante complexo. Top. E além disso, tu tem uma especialização em marketing também, Sim, né? sim. E mais especificamente relacionado ao growth hacking. E aí, o que é isso, cara? Que bicho é isso daí? Me Então, conta. eu Quem é conversava. quem é esse cara? Quem é esse growth? Então, eu dentro da minha formação, principalmente formação em nível de doutorado, a gente vai para uma linha, né, relacionada à gestão do conhecimento e da inovação. Tá. Então, eu sou egresso do EGC, né, que é aqui da UFSC, Florianópolis, e ali a gente costuma transitar um pouquinho pelos conceitos da inovação. Tá. Num determinado momento, né, conhecendo já a minha formação em marketing, eu retorno para tentar entender algumas coisas mais específicas e novas, por que não dizer, né? Tá. Relacionadas a crescimento de negócios. E aonde eu me deparo com o tema do growth hacking, né? Que, na verdade, a grosso modo, são estratégias que fazem o seu negócio crescer, que te ajudam a entender como que o seu consumidor se comporta e de que maneira você pode construir experimentos, né, para tornar o seu negócio mais relevante para aquelas pessoas que usufruem dele ou que conhecem ele. Certo. Né? Certo. Inclusive, isso me levou a conversar bastante com o Natan. Né? Então, foi um assunto que nos Sim. aproximou bem. Sim. E é um assunto que é pouco discutido ainda, se a gente for olhar o nosso universo corporativo, mas é um assunto muito debatido no mundo das startups. Né? Então, quando você fala, por exemplo, do go-to-marketing, você vai entender o seu mercado, né, para verificar como é que você pode construir métricas de crescimento, como é que você pode aprender
né, a crescer de maneira sustentável, né, e Sim, exponencial. sim. Então, o Growth te dá isso, né? Quando a gente vai entender quem são aqueles caras que conhecem o seu negócio, quem são aqueles caras que, de fato, geram receita para o seu negócio, Aham. então você vai aprender a tratar de todos eles, a cuidar de todos eles, para Certo. que você tenha um número maior de pessoas conhecendo o seu negócio, para que você tenha um número maior de pessoas gerando receita para o seu negócio. Oh, muito interessante e muito contemporâneo também, né? Uhum. Muito voltado para a realidade atual de, de todos nós. Tiagão, aí no meio desse caminho todo aí, dessa história toda em Criciúma, profissional, atleta, estudante, né? Surgiu a Jordana. Tá casado com ela há quanto tempo? Nós fizemos 3 anos de casado 3 anos ontem. casado, né? Vamos... Ontem não. Ô, Ontem não, sério? ontem não. Hoje é quinta, terça-feira. Rapaz, se eu gravo um podcast contigo, não falo nem um pouquinho dela, eu vou perder minha moral, né? Não, e Né? E aí, amiga, parceira? doido demais, assim. Estão vendo um momento legal? Como é que tá essa fase aí? A gente se conhece num momento bem peculiar na vida dos Sim, dois, assim, sim. e a gente é muito cúmplice, Aham, né? aham. Eu costumo dizer que a gente tem personalidades que são bem diferentes, Sim. né? Mas a gente percebeu que essas diferenças acabaram nos complementando muito, embora seja meio clichê esse negócio, Aham, né? aham, aham. Mas a gente vive isso no dia a dia. Uhum. Então, todos esses anos que a gente está junto, né? Eu tenho aprendido muitas coisas e tenho recuperado muitas coisas que durante um determinado momento para mim não tinham tanto valor assim. Uhum. E eu acho que uma dessas coisas é o valor da família, Top, né? Então a top. Jordana é uma menina que tem um valor muito forte, Uhum, né? E um uhum. desses valores está relacionado à família. Então isso me ensina de uma forma incrível e muito intensa. Então, Aham. assim, tem sido muito legal, porque é evidente como todo casal a gente tem as nossas diferenças, né? Sim, sim. Como todo casal a gente tem as nossas brigas, o que é muito normal, mas as nossas brigas elas não são, elas são engraçadas, Aham. sabe? Porque a Jordana é uma pessoa muito enérgica. Sim. E acho que o pessoal que está assistindo percebeu, né, que eu não sou um cara tão, tão Então, enérgico é o assim, cara né? mais tranquilo, né? Então as nossas brigas são engraçadas porque a gente começa a discutir por uma série de situações e num dado momento a gente começa a rir daquela É. situação. E é curioso porque ela ri, porque eu sou assim, eu paciente, mas reage! Tá bom, tá tudo certo, né? Rapaz, que negócio Mas ela é interessante. uma pessoa que tem me ensinado também a ser um pouco mais seguro em algumas coisas Aham. e principalmente na dedicação teológica dela, ela tem me ensinado também Legal, a ser mais dependente de Deus. legal. Então, nesses anos que a gente está junto, assim, tem sido uma união bem legal, assim, e tem sido bem, a cada dia, assim, bem peculiar, sabe? Pô, Thiago, o tempo passa, né? A gente já está um bom tempo aqui batendo um papo, já estamos nos encaminhando para o final do PVM Podcast aí, mas sempre tem muito para conversar, né? Sempre tem muito para trocar ideias, para debater, né? E como é que tu vê o posicionamento, Thiago, das universidades hoje, né? Uhum, Porque são instituições que influenciam muito na sociedade, já visto, né? Estarem capacitando as pessoas numa fase da vida em que a personalidade se firma, né? É, como é que tu vê assim a ação da universidade, aonde há excesso, qual a necessidade de equilíbrio, uhum. né? Porque tu estás mergulhado nesse mundo, então tens uma noção clara do paralelo da ação da universidade e da necessidade do acadêmico e o reflexo final disso em meio à sociedade. Pergunta importante, pastor. E até certo ponto é uma pergunta difícil de responder. Mas olha só, a gente faz parte de um sistema hoje, considerando o nosso modelo, que é um dos mais complexos do mundo. Top. Porque nós temos hoje instituições de várias configurações e, portanto, instituições que crescem em torno de distintas ideologias, Uhum, né? E, evidentemente, claro que
a universidade hoje ela cumpre um papel que está relacionado à formação do indivíduo, mas quando a gente fala de formação, a gente está falando de formação social e também a gente Certo, está falando de formação política. certo. Então, hoje eu percebo que algumas instituições, né, e aí eu preciso novamente destacar a nossa universidade aqui, Uhum, né, que uhum. é um espaço de pluralidade e de respeito que é bastante perceptível. Tá. Mas em torno do país, essa não é a realidade que a gente encontra, né? Então, Hum. hoje eu percebo que existem determinadas instituições que elas são muito posicionadas política e ideologicamente, Aham, né? aham. E isso, ao meu ver, é um problema, porque você acaba induzindo o cidadão que lá se forma a ter determinadas percepções que talvez não conversem com os valores que ele tem, Uou, né? E eu percebo instituições que transitam nos dois extremos, né? compreendo. Então, isso é um pouco perigoso. Aham. A minha avaliação é que é um pouco perigoso, porque a gente tira uma oportunidade que o cidadão precisa, né, de construir a sua própria opinião, de construir a sua bagagem crítica, né? Que na verdade, que na essência é a função da universidade, né? Levar Exatamente. ele a se descobrir em torno daquilo que se lhe ministra, logo não pode ser algo específico, único, né? Mas eclético, multiplicado, solto. É isso, professor? Plural, né? Plural, Plural. plural. E uma coisa que a gente percebe hoje é que muitos espaços eles acabam indo contra, né, valores que Aham, o sujeito desenvolve na família, aham. sabe? Então hoje eu percebo que nós vivemos num ambiente que ele é bastante complexo, mas existem instituições que estão no... Evidentemente existem instituições que entendem muito bem isso, e fazem muito bem o papel da formação do sujeito, Tá. mas existem instituições que estão num extremo que é bastante perigoso. Entendi, entendi. Ô, Tiago, uma outra situação relacionada às universidades, suas funções e execuções que me causam dúvidas, eu queria assim, me esclarecer melhor nisso e ter a tua opinião em torno do que eu vou dizer. Olha só, meu querido, ah, com o advento do EAD, né, não só em função da questão pandêmica, porque antes que a pandemia se desse, o EAD já existia. Evidentemente que ele ganhou força com a pandemia. Inclusive em instituições que até então não havia esse tipo de programa, passaram a incluí-lo, né? Enfraquece o ensino. O ensino à distância ele se torna enfraquecido. Você fez uma pergunta fundamental para a gente entender Aham. o cenário que a gente está vivendo hoje. É só me permite mais um adendo Sim, ali. sim, sim. Já me foi oferecido muitos cursos que para mim são interessantíssimos e eu penso que eu teria muito ganho na minha, né, na minha formação, enfim, né? Eu gostaria de fazer, eu tenho condições financeiras para fazê-los, né? Eu até tenho tempo, mas eu não encontro disciplina. Eu não consigo fazer um curso à distância, eu não tenho disciplina, eu me perco, né? Esse eu entendo que não sou só eu nesse planeta que passa por isso, né? Mas eu também vejo aí um dos pontos que, na minha concepção, enfraquecem o ensino quando ele distanciado está. Desculpa aí interrompê-lo, mas é que não queria fugir do raciocínio aqui. Mas isso é importantíssimo para a Uhum. gente entender Conta um pouco pra gente aí o que é que tu pensa acerca disso, por algumas favor. limitações que a gente tem. Hoje, o ensino à distância no Brasil, principalmente em nível de ensino superior, né, no nível de graduação, eu entendo, e os números têm mostrado isso, que ele tem um endereço que ele é bastante específico. Então, Tá. hoje, por exemplo, o aluno do nosso ensino à distância hoje, ele tem uma faixa etária maior, né, do que o presencial, Aham. e ele tem um perfil muito diferente, né, daquele aluno que procura o presencial, né? As coisas estão se aproximando um pouco mais depois da pandemia, mas hoje, né, a minha visão, né, um pouco mais técnica sobre o caso é que o ensino à distância ele é para aquele sujeito que vai procurar uma segunda graduação, Tá. por exemplo. Tá. Porque o sujeito que vai para a primeira graduação no ensino à distância, não que não deva estar, né? Não, não. Ele deve estar, Sim, sim, o importante é que estude, né? exatamente. Mas ele precisa de uma disciplina que talvez a escola não tenha nos proporcionado isso.
Opa. sabe? Uhum. Então, o pastor coloca uma coisa importante, que Uhum. quando nós Uhum. falamos do ensino à distância no Brasil, Uhum. ele é mais indicado para aquelas pessoas que têm um determinado nível de disciplina, né, e que consigam se habituar a esses métodos de estudo. Eu já vou chegar na questão da qualidade. Tranquilo, tranquilo. Segue o Quando isso raciocínio. não acontece, né, as instituições elas têm um papel que é um pouco mais intenso de sensibilizar esse aluno, de orientar esse aluno, de acompanhar de uma forma um pouco mais específica esse aluno Tá? e acaba tornando, né, o modelo até um pouco mais caro, né, e pouco sustentável para a instituição. A qualidade, né, em algumas áreas, ela chega a ser praticamente igual ao presencial. E aí Opa. eu tô me baseando nos Aonde tu números, estás? exato, eu estou me baseando nos números do ENAD, né? Uhum. Mas isso ainda não é uma realidade porque o fenômeno do ensino à distância no Brasil, ele ainda é muito recente. Então a gente está Tá, começando a perceber os primeiros números. tá, Há áreas em que o ensino à distância ele é possível e contribui. tá. Existem áreas que os indicadores de qualidade são equiparados ao do presencial. Uhum. Existem áreas que os indicadores de qualidade são um pouco menores que o presencial. E existem áreas que o ensino à distância não é viável, na minha opinião, Entendi, né? entendi. Então, a questão da qualidade ainda é uma incógnita, né? Uhum. A gente vai começar a perceber esse movimento da qualidade muito provavelmente aí em 2 ou 3 anos, quando os ciclos da avaliação estiverem um pouco mais consistentes, né? Abre aspas, Tiago. Ahn, o advento do ensino à distância refletiu, né, na diminuição dos alunos para presencial? O senso da educação. Consideravelmente, vamos dizer assim? O censo da educação superior, que é praticamente um conjunto de informações que anualmente as instituições informam ao Ministério da Educação, isso gera um banco de dados muito importante sobre o sistema, mostra que Santa Catarina tem sido um estado que tem refletido um pouco, né, desse movimento. Ah, Hoje, Santa Catarina é um dos estados cujos indicadores de matrícula, de novas matrículas, né, eles são maiores no EAD do que no presencial. Então, a gente está percebendo, sim, né, um crescimento desse segmento, mas, no meu entendimento, é um crescimento que ele vai atingir o seu limite, né, porque o nosso modelo ele se adapta mais, eu estou falando do Brasil, né, aham. ao ensino presencial hoje. A minha visão um pouco mais técnica é que o ensino à distância ele vai cumprir um papel importantíssimo, mas a natureza da nossa educação no Brasil ela é presencial, Ah, entendi, né? Então, entendi. é provável que a gente tenha de fato esses números, né, que eles estão entrando numa curva de estabilização. Aham. Eu acredito que eles não cresçam muito mais nos próximos anos. Eu acredito numa recuperação das matrículas no ensino presencial. Tu acredita nisso? Acredito, no médio prazo. Em função até da própria cultura nossa. Sim, independente de você dizer, ah, mas o nosso aluno ele está conectado, ele vive na internet, aquela coisa. Tudo bem, mas provavelmente ele vai encontrar instituições que tenham modelos pedagógicos que utilizem-se do presencial e do recurso híbrido, mas ele se matriculará num curso presencial, mesmo usufruindo desse potencial da tecnologia. Por quê? Porque o campus universitário tem muita coisa para oferecer para esse aluno, Exato. que ainda é, Experiências, né? exatamente, que ainda é um grande desafio, né, que o ensino à distância tem, que é de promover essas experiências, promover o contato entre as Aham, pessoas e, aham. evidentemente, favorecer uma série de situações que estão relacionadas ao pós-formação. Sim. Então, eu acredito muito assim, que, embora nós estejamos numa curva de crescimento do ensino à distância, logo essa curva se estabiliza e o presencial volta a crescer de uma forma significativa, porque é no presencial que você tem experiências mais sólidas. Esse é exatamente, é fantástico, até essa questão estrutural também é de se pensar, né? Até porque se caminhar para o EAD com força, qual o sentido, né? Na estrutura nessas cidades universitárias que se criou. Em contrapartida, né, Tiago, tem um negócio muito interessante aí, né? Então eu posso estar aqui e fazendo Harvard na minha casa, né? Também tem isso, né? Não só se relacionando a universidades internacionais, né? Mas daqui a pouco eu estou aqui na Federal do Pernambuco, eu estou aqui em Santa Catarina fazendo o curso que eu
que eu me alinho, que eu me adequo. Isso também é um lado interessante, né, professor? Eu tenho vivido isso de uma forma bem intensa, principalmente nas últimas 2 semanas, assim, É porque mesmo? eu sou, Interessante. eu sou professor colaborador, né, por ter feito pós-doutorado e por ter desenvolvido um projeto, né, lá no programa de pós-graduação em administração universitária, Tá, na nossa Federal de Santa Catarina. tá. Eu acabei, na época, sendo convidado para compor o quadro docente, né, como colaborador, né, em tese voluntário, Aham. desse programa, que é o nosso programa de mestrado profissional em administração universitária, do qual eu sou egresso. Ok. E aí, fazendo parte desse programa, né, uma das minhas linhas de pesquisa é a avaliação institucional, e eu tenho 3 orientandos que eu nunca os vi presencialmente. Olha só. Dois são do Interessante. Mato Grosso do Sul, Uhum. né? E uma é um negócio muito louco, assim, porque a Geórgia, ela nasceu em Mogi das Cruzes Aham. e trabalha na Unicamp, né? A Certo. gente foi se descobrir por essa relação quando ela fez a matrícula no nosso programa, que abriu essa possibilidade, na época da pandemia, o pessoal cursar de maneira remota, Certo. né? Então, eu tenho esses 3 orientandos que, assim, pessoalmente, presencialmente, eu nunca os vi. A gente conversa, a gente faz os video calls, aquela coisa toda, mas pessoalmente eu nunca tive essa relação. Então, o EAD tem trazido essa possibilidade. Hoje você tem, por exemplo, os nanodegrees, né, o que se chamou durante muito tempo de MOOCs, que existem plataformas hoje de recursos educacionais abertos em que Aham. você faz um determinado curso de uma disciplina do seu interesse e se você pagar uma quantia, você recebe um certificado, por exemplo, desse curso que foi organizado no MIT, que foi organizado em Stanford, nas melhores universidades do Oh. mundo. Aham. Então, hoje você tem plataformas que te oferecem isso, né? Então, a tecnologia proporcionou esse tipo de condição também, tá? Uhum. Então, eu entendo que a gente futuramente vai ter uma disrupção nesse modelo de governança do ensino superior, que vai fazer com que as universidades, com que as instituições de ensino superior consigam chegar em espaços para além das suas fronteiras, Compreendo. com experiências virtuais e com experiências presenciais. Compreendo. Evidentemente, nada tira o valor, né, pelo menos na minha opinião, das experiências presenciais. Tiago, dentro dos teus princípios e valores, como é que tu define, né, ferramentas ideais para a gente ter uma vida melhor? A primeira coisa, né, primeira coisa e é essencial, assim, tudo debaixo da orientação de Deus. Certo. Acho que a Bíblia em primeiro lugar, Certo. né? Acho que esse é um dos grandes princípios que eu tenho. O segundo, né, é a família. A família. Na família que você encontra equilíbrio, né? E o terceiro, faça aquilo que você puder fazer, né? Dentro da intensidade, da sua intensidade, né? E nunca entenda que o teu esforço deve avançar ao limite de alguém, sabe? Respeite as pessoas. Qual a relevância do processo no alcance dos propósitos? Se você observar processo, o propósito vem. Não há propósito sem observância de processo, senão você queima etapa, sabe? Eu ouvi muito, um tempo atrás, as pessoas falando a respeito disso, e um sujeito dizia o seguinte: eu preciso descobrir qual é o meu propósito. Me fez muito sentido quando eu ouvi isso. Se você não sabe qual é, saiba que o ler a Bíblia, o obedecer a Deus e se tornar servo na condição de ser chamado de filho, Sim, é o seu primeiro propósito. sim. As coisas vão acontecer naturalmente a partir daí. Então, eu entendo que observar processo, né, te dá um alicerce para que quando você estiver de fato no caminho do seu propósito, você consiga cumpri-lo adequadamente, olhando para todas as lições que você teve ao longo do processo, né? Então, eu entendo que o processo é fundamental para que você chegue lá. Não dá para negligenciar isso, né? Correto. Porque no processo você vai ter lições boas e lições que não são tão boas assim. Mas é importante que você tenha aprendizado. Dentro do critério de uma vida melhor, o que é mais difícil? Chegar ou manter-se? Manter-se. 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 O chegar, às vezes, se você está muito focado no chegar, eu entendo que você não vive os aprendizados do caminho.
Opa. Né? E os aprendizados do caminho são importantes. Né? Então, você pode correr e para você chegar, você tem vários artifícios. Né? Chegou, mas e se manter lá? Sabe? E é importante a gente entender que nesse caminho, né, o manter-se também está relacionado à estabilidade. E ora você vai estar bem, ora você não vai estar tão bem assim. A questão é equilíbrio, Certo, sabe? certo. Então eu entendo que o manter-se é mais difícil, mas se você entender o aprendizado do caminho, as coisas ficam mais acessíveis. Segundo tudo aquilo que a gente está conversando até agora, eu percebo que o crescimento é um processo contínuo na tua história. Até quando, Tiago, continuar crescendo? Uau! Eu, eu tenho pedido muito para Deus, assim, para que eu possa ser mais sensível para ouvi-lo e entender, né? Até onde eu preciso ir, até quando eu devo ir e por que que eu devo ir. Claro, você é um jovem, você tem 40 Sim, anos, sim. né? Mas eu conheço muitos com 30 que já estão parando. Não dá, É, não dá. então, até quando, né, continuar crescendo? Porque tu deixou bem claro, né, que o mais difícil não é chegar, se manter, né? Se manter não é estar parado, né? Se manter é continuar crescendo, né? Pode não continuar subindo, mas é continuar crescendo. Então, desculpa eu ter interrompido você, mas até que ponto continuar crescendo? Até sempre. Desde que, Desde que? desde que isso não me tire do caminho que Deus me proporcionou, desde que isso não tire a minha fé do lugar em que ela tem que estar, e desde que isso não interfira na minha família. Certo, Eu acho que são duas coisas importantes. O crescer sempre, o aprender todos os dias, né? O ser melhor todos os dias desde que possível. Desde que isso não tire a minha fé do lugar que ela tem que estar e desde que isso não interfira na minha família. no nosso podcast PVM de hoje, entramos numa fase de perguntas e respostas. Tenho até medo. Não sei se você Vamos tá lá. Tenho percebendo. até medo. Tô pressionando o negócio aqui. Hum, Tiago, saúde física, mental e espiritual. Qual o grande desafio nosso em relação a isso hoje? Saúde física, hábito. Saúde mental, equilíbrio. E saúde espiritual, consistência. Oh, amplia um pouco isso pra gente. Hábito, porque eu entendo que, em saúde física, né? Eu entendo que o seu corpo, eu escutava muito isso quando era atleta, Tá, o seu corpo é a sua empresa, tá. né? E cuidar de uma empresa, evidentemente, requer processos bem definidos. Sim. E eu costumo dizer que, pelo menos para mim, né, a saúde física ela está relacionada com hábito, porque eu fui criado assim, né? Então a atividade física faz parte do Tiago, né? Então eu entendo que é um hábito na medida em que você tira um tempo em que você valoriza o templo do Espírito Santo, Amém. que é o seu corpo, Sim, né? Então sim. você precisa cuidar disso também. E não necessariamente ser um atleta para cuidar disso, né? Mas Exatamente. cuidar disso para qualificar a tua vida, né? Uma boa higiene, né? Uma atividade física mínima, um equilíbrio na alimentação, essas Exatamente. coisas. Exatamente. São hábitos que te fazem, né, melhores nesse sentido. Saúde mental, né, quando a gente fala de equilíbrio, é para a gente saber que a gente tem muitas funções para desenvolver no nosso dia a dia, né, mas a gente precisa entender também como priorizá-las. Tá. Né? Eu tenho pensado muito sobre o desacelerar em algumas coisas que não vão me levar para aquilo que eu entendo que é o propósito. Então, quando você se envolve com muitas coisas, a tendência de você desenvolver ansiedade é muito grande. Então, se envolva com aquilo que de fato é prioridade para você naquele momento e que Sim. vai te fazer crescer. Então, por isso, né, saúde mental, equilíbrio. E saúde espiritual, consistência. Da mesma forma que eu construo um relacionamento com você, conversando com você, estudando, lendo aquilo que você lê, para que a gente tenha
capacidade de conversar na mesma sintonia, Aham. né? Eu preciso do meu período de oração, conversar com Deus, né? Me colocar à disposição para ouvir o que Ele tem para falar e, evidentemente, né, conhecê-lo através dele, que é a própria palavra. Certo. Então, eu entendo que a consistência é importante, né? Talvez você não tenha 2 horas para fazer isso, mas se você se coloca à disposição com um coração sincero durante 30 minutos, né, em uma semana você já vai ter conversado com ele muito mais do que você conversa com um amigo que você chama de amigo. Entendi. Porque nós somos construídos, né, nessas três esferas, né? No espírito, na alma e no corpo. E as dicas do professor, né, em torno disso, do alcance do equilíbrio em tudo isso, foi preponderante, né, queridos? Para a gente também estar e viver melhor. Cara, nós estamos fechando nosso Não, podcast. queria ficar mais. Queria ficar mais. Cara, nós estamos fechando nosso podcast, cara. Mas assim, Thiago, tem uma mensagem, tem algo específico que tu quer deixar para quem nos vê e ouve agora aqui? Fica à vontade para falar do que sentir de falar, a fim de acrescentar algo de melhor na vida de alguém. Cara, assim, eu queria ficar mais uma semana sentado aqui falando, né? Mas primeiro que eu queria te agradecer, cara, pela Sim, oportunidade de estar aqui, sim. né? E eu espero que isso possa contribuir, né, com quem está assistindo, com quem vai assistir. E me sinto muito feliz, assim, honrado por poder fazer parte, né, dessa história. E eu Legal, espero que legal. um pouco da minha história possa tornar a vida de alguém melhor. Mas a mensagem que eu deixo, cara, na verdade poderiam ser muitas, assim, mas o que me faz sentido nesse momento, sabe? Tá. Fé, acima de tudo, e família. São duas coisas que vão estar sempre à sua disposição, nas melhores e nas piores horas. Interessantíssimo. Sabe? Interessantíssimo. Então, é isso. Se você entende, né, a importância da fé na construção da sua personalidade, e se você tem do lado, né, a sua família, independente da circunstância, independente do momento, né, você sempre vai ter a segurança necessária para tomar uma boa decisão. Top. Isso é importante. Top demais. Gente, esse é o Thiago Francisco, né? Professor universitário, ex-atleta de basquetebol, homem de Deus, casado, os filhos estão para vir aí, né? Que teve com a gente no podcast PVM de hoje. Acredito que você aprendeu muito, muito de tudo, né? Interessante que a gente foi batendo um papo aqui, né, Thiago, norteado nas experiências enquanto professor e atleta, e acabamos falando muito de tudo, né? Não somente daquilo que você está direcionado, mas de tudo aquilo que você se tornou. Foi um prazer muito grande estar com vocês, tá? Aguardo vocês na nossa próxima edição. Que Deus abençoe você demais e saiba, né? Sempre há um bom fator para ter uma vida melhor. Forte abraço, Thiago. Valeu. Obrigado, pastor. Gente, foi um prazer. Forte abraço vocês. Até mais. Valeu.